de verdade, para jejuar, para ter um momento de comunhão com Deus, só você e o Senhor? Quantos pararam de verdade para fazer isso com a intenção de adorar a Deus, de amar ao Senhor? E não porque eu tinha que pegar a Bíblia para preparar uma ministração na igreja, eu tinha que pegar a Bíblia porque eu precisava trazer um versículo na célula, eu precisava pegar a Bíblia porque eu queria lembrar um versículo que alguém me falou, ou eu abri lá o meu aplicativo de mensagens diárias e eu peguei um versículo bonito e eu li ele, que é bem legal, e eu compartilhei em todas as redes sociais. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de práticas espirituais diárias e que é a base do cristianismo. Quando o crente quer explicações, Cláudia, baseados em versículos isolados, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que vocês devem conhecer a palavra de Deus. E não adianta ficar tentando explicar algumas coisas para o cristão baseado somente em alguns versículos bíblicos. Eu estou falando de trazer sã doutrina para dentro da igreja. Eu estou falando de trazer ensino baseado na palavra. Não em pregações que alegram o nosso coração, mas pregações que fazem eu entender que se eu não mudar a minha mente, se eu não mudar a minha forma de pensar segundo a palavra de Deus, eu estou indo contrariamente à palavra. Então eu não posso me moldar com o mundo, mas eu preciso me moldar à palavra. Então assim, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender para vocês, mas a coisa é tão mais simples. Mas eu costumo dizer que a gente é que complica o que Deus disse para ser feito. A gente é que complica o que é ser cristão de verdade. A gente cria doutrinas, a gente cria ensinos doutrinários principalmente, e que vão e distorcem a real situação do que é ser cristão. Já citei isso aqui em aulas e vou citar de novo só para vocês entenderem um exemplo. Lembra quando a gente estava lendo Daniel e eu falei para vocês, gente, quantas vezes nós vimos várias e várias campanhas a respeito do jejum de Daniel, ok? Quantos e quantos ensinos a respeito de jejum de Daniel. Quantas campanhas nas igrejas, 21 dias do jejum de Daniel, venham todos e que vocês vão receber a bênção de vocês. Eu tô falando besteira aqui? Ou vocês já viram isso que eu tô falando aqui? Ou só eu que vi isso? Só eu que vi isso? Não, certo? Quando nós estávamos lendo Daniel, do que fala o jejum de Daniel? O que Daniel queria saber? O que Daniel queria entender quando ele foi jejuar? Ele queria entender o que é que Deus estava então trazendo ao coração dele para os últimos dias. Então, o que Daniel estava fazendo eu preciso mortificar a minha carne, que está gritando demais, que ainda é muito carnal, para que eu consiga entender no meu espírito o que Deus deseja da minha vida e para o meu povo. Mas as pessoas, elas querem ir segundo o desejo do seu coração. Então eu vou jejuar porque eu quero o meu carro novo. Eu vou jejuar porque eu quero a minha casa nova. Eu vou jejuar porque eu quero ser consagrada pastora. Eu quero jejuar porque eu quero ser consagrada diácona. Eu quero fazer o jejum porque eu quero que os meus inimigos sejam derrotados. E muitas vezes os inimigos são os meus próprios parentes. Entende o que eu estou querendo dizer, irmãos? Vai muito além do que nós temos ouvido e visto no meio das igrejas, ok? A igreja de Pérgamo, ela está alastrada, ela está misturada no meio da igreja no mundo, porque a igreja de Pérgamo é um tipo de cristão, é um tipo de igreja, mais uma vez dizendo. Então assim, Cláudia, e todo mundo que está aqui, não se preocupem em ensinar o que eu estou falando aqui, mas se preocupem em viver o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque se nós começarmos a viver a palavra de Deus, nós vamos começar a incendiar as pessoas ao nosso redor. Então, se você puder chamar pessoas para ler a Bíblia junto com você,
Se você puder chamar pessoas para jejuar, mortificando a carne. Mas para que você vai jejuar, irmã? Para mortificar minha carne. Eu tô muito viva. Eu minto muito ainda. Eu ainda falo mal das minhas vizinhas. Eu ainda falo mal do meu pastor. Eu ainda... Entende o que eu tô querendo dizer? Eu ainda sinto raiva das pessoas que estão próximas a mim. Ainda tem pessoas que eu não consigo perdoar. E eu tô lá em cima do altar falando do perdão de Deus. Entende o que é essa igreja? É muito além dos outros. Mas tem muito mais a ver comigo. Jesus sempre tá trazendo um alerta muito pessoal nessas cartas. E só no final ele diz... quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí sim é no plural, mas Deus está alertando a igreja. Então essas cartas, elas são direcionadas para pessoas. Então nós precisamos nos preocupar primeiro conosco. A gente precisa primeiro realmente buscar santificação diária na nossa vida. E a partir disso, o rio de Deus vai fluir com muito mais clareza. E a hora que você começar a falar sobre as coisas de Deus, aquilo vai fluir com clareza. Chega de simplesmente ensinos que eu posso passar para os outros a partir de apostilas. Mas o que eu quero através dessas aulas aqui é fazer com que eu e você tenhamos uma vida de verdade com Deus. Então, se através disso nós não conseguirmos trazer mudanças reais na nossa vida, a coisa não funcionou muito bem. Porque a gente não está falando simplesmente de ter melhoria nas nossas ministrações de púlpito, mas nós estamos buscando verdadeiramente ser a igreja, igreja singular, que Cristo busca ter na terra. Então é disso que a gente está falando, mas nada impede da gente pegar alguns textos sim e colocar para vocês sem problema nenhum. A Bíblia está recheada de todos os exemplos que vocês possam imaginar e a gente sabe muito bem disso, ok? Então isso pode ser feito. Mas vamos voltar aqui então para dentro do texto, que a gente não saiu, mas eu quero voltar. Então eu ia dar o exemplo, né, desses alimentos, comer, né, alimentos sacrificados a ídolos. Quando nós nos misturamos a movimentos, a coisas desse mundo e achamos que isso não tem problema, que isso não faz mal, que estar ao mesmo tempo sendo cristão, mas em outros momentos estar misturado com os ímpios, tudo isso faz com que eu esteja também me alimentando de sacrifícios a ídolos. Então tudo aquilo que me faz estar contaminado ao mesmo tempo com o corpo de Cristo e ao mesmo tempo com os ídolos, faz com que eu esteja comendo coisas que estão sendo sacrificadas a ídolos. Lembra que eu falei aqui agora há pouco que ídolos não são simplesmente imagens de escultura, mas são muitas vezes as coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Então a gente precisa entender que isso vai além de imagens de escultura. Fala de realmente relacionamento com coisas ou pessoas que não são o que eu deveria estar me relacionando diariamente. Quando eu coloco tudo isso como primeira opção na minha vida, tudo isso traz realmente essas contaminações sobre a minha vida, ok? Então, a igreja de Pérgamo está sendo alertada sobre esses ensinos que fazem com que eu me contamine e não esteja dando adoração somente a Deus, ok? Então, a gente poderia perder, assim, muito tempo trazendo muitos versículos a respeito desse assunto, mas eu quero que vocês entendam que a adoração a ídolos não está dizendo diretamente a imagens de escultura. A gente precisa perder isso. Muitas vezes um ídolo pode ser alguém que está ao nosso lado e que a gente idolatra muito mais do que a Deus. Então, fala de ídolos, de pessoas, muitas vezes, ou de coisas que a gente tem no lugar de Deus na nossa vida. Então, eu posso dizer para vocês que se nós temos mais tempo para, por exemplo, as redes sociais, do que o tempo com a Bíblia e com oração, você já fez
das redes sociais um ídolo. Se eu me importo mais com os likes que eu recebo nas redes sociais, pelos meus posts bonitos e que falam de Deus, mas aquilo é vazio porque não é a vida de Deus fluindo de mim verdadeiramente, eu já criei um ídolo, porque eu tô querendo os aplausos, porque eu tô querendo os elogios, porque eu tô querendo os likes, porque eu tô querendo que as pessoas me vejam, e na verdade aquilo não corresponde com a minha vida realmente com Deus. Então, já estou sendo induzida ao erro, porque se eu quero só ser vista pelos homens, né, mas realmente não ser vista por Deus, e eu não tenho sido vista por Deus, eu já estou caindo num engano, eu já estou caindo em erro na minha vida, né? Então, se a minha vida com Deus ela tem sido deixada de lado, e eu tô falando, não tô falando de ir à igreja, eu tô falando de relacionamento íntimo e diário com Deus. Sempre me vem à memória, quando eu falo sobre essas coisas, aquele texto emblemático, né? Dos homens e das mulheres diante de Deus, na volta de Jesus, e eles dizem aquela frase, né? Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós falamos outras línguas, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós fizemos cura e milagres. E Jesus responde o que para essas pessoas? Não vos conheço. Não vos conheço. Aparte-se de mim. Aparte-se de mim. Então, assim, para quem que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso para incrédulos? É incrédulo que profetiza? É incrédulo que cura enfermos? É incrédulo que fala em outras línguas? É incrédulo que faz tudo isso? Não. Quem está falando isso diante de Deus, no juízo, e que está sendo julgado, são cristãos, são pessoas que estavam no contexto da igreja, são pessoas que estavam aqui dentro, dessas 7 igrejas aqui, mas elas não ouviram o alerta. E Jesus foi claro quando ele disse: eu não vos conheço. Já falei isso em diversas aulas e vou repetir aqui. Essa palavra conheço, no original, ela traz uma conotação de relação sexual. É o mesmo termo que é utilizado quando Jesus fala, ou outras pessoas falam, que uma pessoa conheceu a outra. Adão conheceu Eva e essa teve o primeiro filho, ok? Tantos outros versículos que falam essa questão de um homem conheceu uma mulher e ela então engravidou. Esse conheceu aí que a Bíblia fala no original é esse conhecimento de relacionamento íntimo, de relação sexual que gera filhos. Então, Jesus está dizendo para esses cristãos que estão indo diante dele, mas que só fizeram uma obra baseada em obras, mas nunca tiveram um relacionamento íntimo com Deus. Nunca tiveram realmente um relacionamento íntimo com o Senhor no seu dia a dia. Só foram crentes de fachada, ok? Só foram crentes que comeram alimentos sacrificados a ídolos, porque estava sempre tudo muito misturado. Eram pessoas que estavam o tempo inteiro se prostituindo. Pode falar, pastor. Elisângela. Fazer uma paradinha. Ah, tá, vai desligar. Ok, vamos desligar então aqui, eu já ligo e já coloco de novo.
Irmã Elisângela, Oi, Ivaldo. Padre Senhor, aproveitar esse momentozinho que os irmãos já estão retornando. Pode falar. Me lembrei uma vez, era novo convertido ainda, e aí eu peguei uma Bíblia e eu tinha um lugar especial dentro da casa de colocar essa Bíblia. E sempre antes de entrar e sair de casa, eu me ajoelhava diante da Bíblia, fazia uma oração, aí abria a Bíblia, lia um salmo. E uma vez um irmão estava comigo em casa e ele viu eu fazendo aquilo. Aí ele me chamou a atenção, não faça isso não, que isso era uma bibliolatria. Eu fiquei assim, meu Deus, será que eu estou fazendo errado? Isso tem sentido, irmão, essa expressão? Tem, porque na verdade se tornou uma forma de você se sentir protegido ou de você se sentir adorando a Deus, né? Se prostrando diante de um livro, né? Porque na verdade a Bíblia por si só ela é simplesmente um livro. Agora, quando as palavras desse livro são lidas, são meditadas, são pregadas, são faladas, aí sim se torna a palavra de Deus. Então, o livro em si, ele é só um livro. Então, quando o livro ele se torna mais importante do que o autor do livro, ou o meu relacionamento com Deus passa a ser de momentos que eu passo pela Bíblia e me ajoelho nela e peço a bênção para ela, então virou idolatria, né? Virou mais um ídolo na minha vida, mais uma forma de adoração, né? Quando a gente olha para o Velho Testamento, em vários momentos, Deus adverte Israel a respeito, esse meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, né? Esse é um texto também tão dito nas igrejas, tão pregado, né, nas igrejas, mas existe uma verdade tão poderosa nisso, porque Deus está dizendo que se eu criei rotinas, se eu crio formas, se eu crio fórmulas, inclusive, de adoração, e que realmente a minha vida ela não condiz com aquilo que eu estou fazendo, mais uma vez eu criei só um formato de adoração a Deus. E eu muitas vezes crio ídolos através disso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque as práticas espirituais elas são tão simples e tão poderosas, mas nós queremos as coisas que são mais difíceis, né? Então o que é mais fácil, como o exemplo que eu acabei de dar? Eu criar uma campanha de 21 dias, onde as pessoas vão durante 21 dias lá na igreja, e aí a gente passa 1h30 lá cantando, falando, orando, né? E fazendo todo aquele culto, aquela liturgia, e eu prego uma palavra baseada naqueles 21 dias de vitória, naqueles 21 dias de Daniel, ou qualquer que seja o tema que seja colocado, e acabou os 21 dias, o que eu e você esperamos? Baseado naquela campanha. Quem quer responder? Eu creio que a pessoa pretende alcançar o que ela... O resultado positivo que ela estava pedindo, né? Então, ela pretende... Transformação, né? Ela pretende... Transformação, Débora? Você tem certeza que a pessoa busca isso quando ela vai nos 21 dias da campanha? Não. Eu pelo menos Muitas vezes, ela vai atrás Elisângela, do objetivo dela, procurar o propósito dela que ela estava para ser alcançado. Isso. Aí, assim... Interesse. Vamos lá, então, vamos instigar um pouquinho o nosso entendimento a respeito disso. Durante os 21 dias, eu fui na igreja, participei de uma campanha, baseado então nesse texto que nós estamos falando, de Daniel, e eu fiz isso. Mas durante os outros 340 dias do ano, 310 dias do ano, eu não orei, eu não li a Bíblia, eu não conheço a palavra de Deus, eu não sei qual é o propósito de Deus para minha vida, eu não tenho relacionamento diário com Deus. Adiantou os 21 dias dentro da igreja na campanha? Não. Entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? Então é mais fácil eu criar fórmulas, e eu vou criando uma fórmula em cima da outra, e essas fórmulas vão fazendo ser atrativas ao povo, e o povo vai em busca do resultado,
certo? Que aquelas campanhas estão propondo, do que eu então fazer o que a Bíblia diz. Elisângela, Oi? eu tô falando. Oi, Anne. É minha primeira aula, mas eu tô conseguindo assimilar tudo que você tá falando. E geralmente são barganhas que as pessoas não querem ter compromisso com Deus, mas querem participar de campanhas para usufruir de algo que necessita naquele momento, né? Achando que Deus vai responder porque eu vou parar por 21 dias, sendo que os outros eu não era a prioridade na minha vida, né? Obrigada, Anne. A Anne entendeu exatamente o que eu tô querendo dizer. Então, nós estamos falando de uma vida longe de Deus. A minha vida tá longe de Deus. O que é longe de Deus, gente? É justamente da resposta de Jesus para aqueles cristãos. Eu não vos conheço. Você não tem intimidade comigo. E ter intimidade com Jesus fala de relacionamento íntimo, diário e pessoal. Não fala de congregacional, ok? O congregacional precisa ser o resultado de um devocional pessoal. Então é isso que a igreja no mundo precisa entender, e eu estou inserida nisso. Quando eu falo igreja no mundo, porque eu não estou falando de igrejas em localidades específicas, eu não estou falando da minha igreja ICP, ou eu não estou falando da sua igreja, eu estou falando da igreja como um todo, entendem? E infelizmente nós temos justamente temos sido induzidos a cair nesse erro de Balaão. Por quê? Porque, na verdade, os ensinos que a gente recebe em geral nas igrejas é disso. De que eu preciso estar nos cultos, eu preciso estar nas campanhas, eu preciso estar nos montes, eu preciso estar nos propósitos, ok? Mas e a sua vida com Deus diariamente? Quem é que realmente está preocupado com o eu estar na presença de Deus? O eu estar adorando a Deus. Então, vai muito além, queridos, disso. E é disso que Jesus está falando. Ele está trazendo uma correção para o corpo de Cristo. E é dentro do corpo de Cristo que isso está acontecendo. E a igreja de Pérgamo, em particular, é porque ela estava tão misturada com a cultura da cidade de Pérgamo, com a cultura romana, que automaticamente ela estava justamente entrando numa sinergia, num sincretismo religioso. Alguns historiadores falam que para as pessoas terem comércio, para participar do comércio da cidade de Pérgamo, eles precisavam participar de associações que idolatravam outros deuses. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que é o que os historiadores falam. Vamos supor, eu tinha uma loja de tecidos, por exemplo, lá em Pérgamo. Só que a associação de tecidos da cidade de Pérgamo, ela era liderada por por exemplo, um satanista, certo? Era o principal lá que liderava a associação de tecidos da cidade. Então, se eu, Elisângela, cristã, queria ter uma loja de tecido em Pérgamo, eu era obrigada a me associar a essa associação, onde o líder de lá era um satanista e onde eu tinha que ir participar de reuniões ou de almoços ou de jantares ou de coisas que eles faziam nessa associação, e isso me fazia então continuar tendo o meu comércio. Então, o que eram os líderes, os homens que estavam então aí induzindo o povo a cair em erro? Era basicamente assim, ó. Tem problema não, ô irmão, pode ir lá, você tem o seu comércio, pode ir lá participar da reunião. Como que você vai fazer para sustentar a sua família? Como que você vai fazer para continuar tendo a tua loja aberta de tecido se você não for e participar da associação lá dos comerciários de tecido? Vai lá, é só um cafezinho, é só um almoço que eles estão oferecendo lá. Mas você sabe quais os deuses que estão sendo adorados por esses líderes que fazem esse café, esse almoço e tudo mais? Então, Deus está dizendo a respeito das parcerias e das misturas que eu faço para, então, me manter do jeito que eu estou.
E isso também abrange tantas áreas. Citei uma aqui porque lá era assim que funcionava na cidade de Pérgamo. Se você pegar a história, você vai ver isso. Então eles eram obrigados, cada setor tinha a sua chamada guilda lá em Pérgamo. Então ou eles iam e faziam parte disso, ou então eles não iam poder continuar comercializando, tendo seus negócios, fazendo negócios em Pérgamo. Então os crentes da cidade de Pérgamo, eles estavam literalmente falando ou fazendo negócios dessa forma. Então era complicado, né? Eu tinha que ser cristão, mas ao mesmo tempo eu tinha que participar dessas festas e dessas idolatrias e dessas comidas sacrificadas, e eu participava de tudo isso. Então esse era o contexto da igreja de Pérgamo. Se a gente for trazer para os nossos dias, muitas pessoas nos nossos dias, queridos, têm feito alianças, têm feito parcerias, e muitas vezes sabendo que aquela pessoa com quem você está fazendo parceria, com quem você está fazendo aliança, são pessoas que infelizmente não têm uma boa índole, não professam a mesma fé que você, mas para estar fazendo o que você está fazendo, eu acabo me misturando. Então isso a gente fala de N áreas, N situações, N tipos de liderança ou cristãos no mundo afora que tem esse tipo de prática. E Jesus está falando isso para a época aqui em Pérgamo, que isso já existia, e isso durante a história da igreja aconteceu da mesma forma. Quando você estuda a história da igreja, você vê muito bem os imperadores, os homens de poder ao longo dos 2000 anos, eles tomando o lugar de sacerdote muitas vezes, porque eles se achavam suficientemente santos para estar no poder naquele momento. Então eu não quero entrar nesse contexto, porque a gente vai acabar saindo da linha do nosso raciocínio aqui. Mas isso existe no nosso meio, isso existe na história da igreja, e é disso que Jesus está falando. Então se você precisar se aliançar com pessoas que não professam a sua fé, se você tiver que participar da mesa de comida a ídolos, né? E isso não estamos falando só de imagens, lembrem sempre disso, mas de tudo aquilo que contamina o cristão com propina, com corrupção, com tantas outras coisas, né? Tudo isso diz respeito a essa mesa que você também está comendo comidas sacrificadas. Quero trazer um outro ensino para vocês aqui que eu ouvi uma vez e que me chamou muita atenção. Quando Jesus, e quando no Velho Testamento também se falava da Páscoa principalmente, se fala da mesa do pão, né? No Velho Testamento fala-se do cordeiro, das ervas amargas, e se fazia toda essa festa e essa celebração e essa cerimônia, trazendo então a memória, a libertação do Egito, né? Essa redenção do povo de Israel, a libertação, a saída do Egito e tudo isso. Era para eles lembrarem sobre isso. Então eles olhavam para o cordeiro, olhavam para as ervas amargas e faziam todo aquele jantar para lembrar de tudo isso, certo? E eles se sentavam à mesa e participavam desse momento de comunhão e de lembrança e de memória dessa celebração, desse contexto. No Novo Testamento, nós temos também uma tipologia, nós temos também uma celebração que nós temos prazer de fazer ela, na maioria das igrejas mensalmente, em outras igrejas até mais de uma vez no mês, que é o quê? A Santa Ceia, não é isso? E por que que nós fazemos a Santa Ceia? A Santa Ceia é a celebração e a memória da morte e ressurreição de Cristo, não é isso? Jesus também fez a sua última ceia com os seus discípulos e muito provavelmente antes disso ele também participava da celebração da Páscoa nos outros anos antes dessa última ceia, ok? Mas nessa última ceia ele diz com a sua própria boca que todas as vezes que eles se reunissem para comer
o pão e o vinho, eles estavam justamente comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Não é isso que a gente faz? Ou na sua igreja é diferente? Não, né? Eu acredito que a maioria de nós aqui tem esse tipo de celebração dentro da sua igreja. A morte e ressurreição de Jesus através de uma celebração chamada Santa Ceia, onde há uma mesa preparada e que todo o corpo de Cristo, né, toda a igreja participa então disso com esse entendimento. Vocês já perceberam como a gente põe um simbolismo e uma espiritualidade nesse ritual, nessa celebração? Quando a gente pega lá o pedaço de pão, que a gente ora e que a gente se prepara ali para tomar aquele pedaço de pão, para comer aquele pedaço de pão, o que é que vem à sua memória de verdade? Né? O que vem à sua mente? Que aquilo é parte do corpo de Cristo, que foi então ali entregue na cruz pelos meus pecados, não é isso? E você participa daquela comida e depois do cálice daquela bebida, certo? Vocês nunca pensaram que tanto essa celebração, que é um ritual poderosíssimo dentro do corpo de Cristo, e que se você vai de contrapartida, se você vai no contraponto, o que é feito na maioria das outras religiões também? Percebe-se algum tipo de ritual e de celebração com comida também? Ou só eu que percebo isso? Ok? A maioria dos terreiros, a maioria dos centros de Umbanda, Quimbanda, todos os tipos de religiões, né? Sempre tem algum tipo de comida, de bebida, de celebração, e tem lá uma mesa preparada com todos aqueles alimentos, e aí eles fazem todo aquele ritual que eles precisam fazer ali, e depois eles comem. Não é isso que acontece? Qual é, então, o entendimento espiritual que a gente pode ter disso? Porque vocês sabem muito bem que o diabo, ele não é inventor de nada. Ele é um copiador de tudo, não é isso? Então, quem é que, na verdade, não é inventor, criou, né? Porque Deus é criador, Deus não inventa nada, Deus cria. Deus criou uma forma do homem, então, estar conectado com ele através de uma celebração, de uma alimentação, certo? E isso desde os primórdios. Muito antes, inclusive, da festa da Páscoa também se tinha esse ritual. Melquisedeque, quando encontra com Abraão, o que ele faz? Oferece pão e vinho, não é isso para Abraão? Uma passagem também muito conhecida. E ali, o que Abraão faz, então, diante de Melquisedeque com o pão e o vinho? Ele põe num canto e diz, tchau, fui? Não, eles muito provavelmente